Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 4 ações que podem disparar para o ano de 2026. Essas ações aqui podem ser uma verdadeira máquina multiplicadora de capital. E detalhe que para vocês que ficarem comigo aí até o final desse vídeo, a última aqui dessa lista pode se valorizar mais de 300% na cotação. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Multiplicar seu capital por 3 e ainda pagar excelentes dividendos. E claro que nesse vídeo a gente vai pegando da menos barata para a mais barata. Então não tem jeito, tá? Você vai ter que ficar comigo até o final para você saber qual é a campeã dessa lista em rentabilidade. E detalhe que essas 4 que eu vou citar aqui para vocês, eu sigo aqui comprando na carteira do canal e eu tenho essas ações, tá? Então eu posso falar aqui abertamente para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer vocês atingirem aí a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que antes de falar dessas ações, eu invisto 100% na parte de ações, tá? Então, eu sinto na pele o que é vivenciar esse mercado todos os dias. E eu tenho obtido uma boa rentabilidade, né? 87% de rentabilidade em 4 anos, mesmo num mercado de baixa, como está agora. Perceba que a gente está no mercado de baixa, juro ainda está alto, fluxo de capital estrangeiro não está a todo vapor na Bolsa Brasileira, e mesmo assim, se eu colocar aqui, ó, 87% de rentabilidade, que foi mais ou menos o que eu gerei aqui, né, numa lupa de 4 anos, mesmo no mercado baixista, tá? Que é o mercado que a gente está enfrentando agora. Eu consegui quase 17% ao ano na média. E se a gente colocar num topo, supondo que essa carteira dobre, vai, 187% de rentabilidade, ela poderia gerar uns 30% ao ano na média. Lembrando que, claro, aí, nada se trata, tá, de recomendação. Bom, sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação dessa lista aqui são as ações da BB Seguridade. E lembra, pessoal, que eu falei para vocês, eu vou pegar da menos barata para a mais barata. Então a BB Seguridade hoje, para mim, está bem descontada. Ela é uma empresa do setor de seguros, ligado principalmente ao seguro rural, tá? Ou seja, ela é uma subsidiária do Banco do Brasil. E o setor de seguros aqui no Brasil, por mais que ele não seja, né, aquele setor ultra explosivo, ele é um setor que cresce a uma taxa perene, com consistência aqui no Brasil. E a BB Seguridade, ela é mestre nisso, tá? Ela cresce com uma taxa bem consistente. Claro, é a mais cíclica, colocando em relação às outras, Porto Seguro e Caixa Seguridade. Mas por ação ser mais cíclica, justamente por isso que ela atrai mais oportunidade. Hoje a BB Seguridade está enfrentando uma tempestade, né, para o ano de 2026. O mercado está desconfiado da empresa, de que ela possa não entregar um bom resultado. Então o mercado tem batido na ação por conta do agro. O agro tem piorado, o seu controlador, o Banco do Brasil, tem enfrentado uma dificuldade no crédito rural e o mercado está aí pressionando a BB Seguridade, acreditando, né, que de fato esse mesmo cenário vai acontecer aqui com a empresa. E abriu muita margem para o investidor de longo prazo, porque ó, se você pega o valor hoje de mercado da BB Seguridade e divide por um lucro de 8 bilhões, pegando aqui, né, o mais baixo possível da BB Seguridade projetado para este ano, ela estaria para um PL, preço sobre lucro, na faixa de 8 vezes, o que é muito barato, porque a média dela é ser cotada em mais ou menos aí 12 vezes. Então você já teria um potencial de valorização de 50%. Você poderia crescer o seu capital em 50%. Fora que todo esse bom retorno de valorização, ela ainda pode proporcionar bons dividendos, tá? Porque diferentemente do Banco do Brasil, ela paga um payout muito elevado, ela não precisa conter o seu payout para melhorar o lucro líquido como tem feito o Banco do Brasil aqui no curto prazo. Então é uma opção para o investidor de dividendos, né? Se você pega aqui, ó,
dividido por 8 e coloca um payout de 80%, sendo bem pessimista com BB Seguridade, você poderia receber 10% ao ano em dividendos com a empresa, fora toda essa expectativa de valorização no papel. Então hoje a ação ali nos seus R$ 33, R$ 35 reais, pode estar sim bem barata, desacreditada pelo mercado e pode trazer um bom potencial tanto de valorização como também dividendos. Detalhe que BB Seguridade hoje representa a minha, quinta maior posição. Eu tenho 6,89% da carteira nas ações da BB Seguridade, o que é aí uma posição bem interessante, tá? Quarta ação aqui da lista, que a gente começou, pessoal? Da menos barata para a mais barata. Banco Itaú. O Itaú hoje, para mim, está mais barato do que a BB Seguridade. Como assim, Pablo? Você tem certeza? Calma que eu já vou chegar lá. Vamos lá. O Itaú, pessoal, ele subiu na cotação, isso é verdade. Mas não é porque ele subiu na cotação que ele automaticamente ficou caro. Essa alta é justificada, principalmente pelo grande crescimento de lucro que o banco tem enfrentado aqui no ano de 2025. E a perspectiva para 2026 é ainda melhor. O Itaú pretende lucrar uns 53 a 52 bilhões projetado para este ano. Qual que seria o PL do Itaú para este ano, tá? O PL do Itaú, se a gente pegar aqui, em valor de mercado hoje, 478 bilhões e dividir por esse lucro de 53 bi, a gente tem um PL de 9. Ué, Pablo, a BB Seguridade está mais barato, só que aí é que tá. O Itaú é um banco premium, ele não tem risco ligado ao agro e nada disso. Na verdade, a média de precificação dele em mercados altistas fica de 14 vezes lucro. Então hoje, se você pega aqui, 14 de PL e divide por 9, o Itaú tem um potencial de valorização de 55% na cotação. Perceba que ele pode se valorizar mais do que a BB Seguridade, tá? E ainda pagar um dividendo bem parecido com o dela. Por quê? Se a gente pega aqui, 1 dividido por 9, e coloca um payout de 70%, o Itaú pode pagar 7,7%. Só que aí é que mora o pulo do gato que o mercado não tá dando a bola. O Itaú tá pagando provento extraordinário. E geralmente o extraordinário dele tá ficando em 4% ao ano, tá? E pretende pagar até mais, porque ele tá crescendo mais esse lucro líquido. Então, o Itaú poderia pagar quase 12% de yield. Ainda assim, eu acho ele mais barato que a BB Seguridade por dois fatores. Primeiro, bancos tendem a se valorizar mais quando a Selic começa a cair. Então, o Itaú poderia surfar esse fluxo de capital estrangeiro advindo aí de uma Selic mais em baixa. As ações podem ser melhor precificadas do que a BB Seguridade, que gera aí uma assimetria de valorização mais elevada, fora que ainda você tem esse combo do dividendo, e fora que, é o maior banco privado aqui do país e não tem risco com sinistralidade e nem inadimplência no que diz respeito ao crédito rural, que o Banco do Brasil e a BB Seguridade enfrentam riscos ligados ao agronegócio. O Itaú não tem risco nenhum, sua carteira de crédito é voltada exclusivamente para pessoa jurídica e grandes empresas, um banco aqui de muita previsibilidade e ainda está tão barato quanto a BB Seguridade. Para mim, BB Seguridade só estaria barata acima se o Itaú tivesse acima dos R$47. Aí sim, tá? Fora isso, se o Itaú ficar nessa região de R$45 a R$43, eu acho que ele está mais barato do que a BB Seguridade. Por ele ser um banco, ele está mais preparado para surfar um ciclo de desvalorização na taxa Selic. E hoje o Itaú representa a minha segunda maior posição. Perceba aí que ele representa quase 30% da carteira de ações do canal. E eu pretendo continuar, aumentando minha posição Itaú até ele representar uns 35% a 36% da carteira. Porque eu olho para essa sinergia, para um banco de muita qualidade, que não oscila o resultado, e ainda por cima barato, mal precificado pelo mercado, deveria valer pelo menos ali uns R$60, para ele pelo menos ser cotado por 12 a 13 vezes de preço-lucro, fica em linha com o benchmark, dado a toda a qualidade que o Itaú tem no longuíssimo prazo. Terceira ação aqui da lista, como eu falei, da menos barata para a mais barata, o BR Partners. Esse aqui, pra mim, pessoal, tá uma bela pechincha, tá? Nada se trata de recomendação. Pra mim está mais barato que o Itaú, inclusive. Porém, claro, com uma pitada de risco mais elevado. O BR Partners, ele não é um banco tradicional como o Bradesco, Itaú, o Banco do Brasil. Não, ele não é um banco tradicional. Ele é um banco de investimentos, tá? Ele ganha com intermediação de terceiros, mercado de capitais, investment banking, wealth management, que é gestão de fortunas. É totalmente diferente o tipo de negócio do BRBI. E a perspectiva para este ano é num lucro na faixa de 200 milhões.
por ser uma small cap, uma empresa de baixo valor de mercado, ele tem um potencial de crescimento mais elevado. Enquanto o Itaú, uma BB Seguridade, pode crescer a uma taxa de 8 a 10% ao ano, o BR Partners pode crescer de 15 a 20% ao ano, porque o potencial de crescimento nas small caps são mais elevados. Aí imagina que ele cresça como ele tem crescido até hoje, uns 20% ao ano, e pague de provento, sei lá, uns 8, como ele tem pago hoje também, ele tem um retorno embutido na ação de mais de 28% ao ano. Você tem ideia disso? E hoje o BR Partners, ele é a minha terceira maior posição. Eu tenho aí 13% da carteira nas ações do BR Partners. Tem tanto o potencial de multiplicação de capital, da ação dobrar de preço, dado de que se a gente usar a fórmula do Lynch, PEG Ratio, PL de 11, tá? Crescimento de 20. Então, somente para o BRBI chegar numa espécie do que a gente chama de preço justo, a ação teria que se valorizar 81%. Fora que no mercado de alta mesmo, os small caps são bem precificadas. Poderia bater um 26 a 25 vezes lucro, tá? No mercado de alta. Pablo, você está sendo otimista, tem certeza? Peguem os últimos ciclos de alta da bolsa e vocês vão ver o que eu tô falando aí, tá? Small cap fica bem precificada. E se você pega uma small cap boa de qualidade, perceba aqui, ó, o BR Partners dá ROI de Itaú, ROI de 20% ao ano e com um potencial de valorização de empresa bem baratinha. Poderia dobrar de preço tranquilamente e crescer uma taxa bem acima da média, porque é uma empresa pequena. Por isso que eu acho hoje uma das ações mais baratas aqui do setor financeiro. Perceba, né, pessoal, que até agora nessa lista eu passei aqui ações do setor financeiro. Eu acho que com essa Selic alta, o setor financeiro está ainda muito mal precificado, com muitas oportunidades. Por isso que eu tenho concentrado a minha carteira em mais ações do setor financeiro, porque ainda estão mal precificadas pelo mercado, tem esse potencial de continuar se valorizando, ainda por cima de pagar excelentes dividendos aqui para vocês. E por fim, vamos para a última dessa lista, a mais barata de todas, as ações do Banco do Brasil. Exatamente, pessoal. Por essa vocês não esperavam, tá? Vocês já achavam que eu estava falando mal do Banco do Brasil no vídeo? Não. Sim, ele tá passando por uma crise no agro, passando por uma dificuldade com inadimplência, mas é justamente esses pontos que deixaram o banco a ficar a ação mais barata dessa lista, e superando até mesmo a BR Partners. Por quê? Hoje o Banco do Brasil, inclusive, é a maior posição da carteira de ações do canal. E o Banco do Brasil, pessoal, ficou barato por essa crise. E olha só quanto que ele está negociando hoje abaixo dos R$22. Ele está negociando por 0,66 vezes o seu valor patrimonial. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui para vocês, só para o banco negociar na média, eu nem estou colocando aqui, ó, o mercado de alta de fato, as ações do Banco do Brasil já teriam que subir 51% na cotação. Olha isso aqui, tá? Só para ele regredir para a média. Se no mercado de alta mesmo, igual eu fiz para outras ações, o Banco do Brasil teria que se valorizar mais ou menos ali 137% de alta. Então, ó, a ação poderia dobrar de preço. Perceba que é a que mais tem potencial de rentabilidade, colocando entre BR Partners, Itaú e BB Seguridade. E detalhe que em mercados mais aquecidos o banco poderia subir 300%, como aconteceu no ano de 2016. Quando o banco recuperar esse resultado, a gente engatar de fato, né, um ciclo de alta, olha o que aconteceu aqui, ó, nos últimos ciclos de alta do Banco do Brasil. Se você pega de 2016, né, até 2020, olha quanto que a ação do Banco do Brasil subiu na época, mais aqui, ó, de 210%, chegou a 300%, tá? Que não tá aqui atualizado, mas a ação do Banco do Brasil nessa época chegou a custar ali uns R$5, que fez a ação subir mais de 300%. Perceba que alguns fundos que você pega o banco, você pode conseguir multiplicar seu capital mais do que dobrar, principalmente se ele está passando por crise. Ué, Pablo, mas é um banco grande. Por quê? Porque depende do preço, pessoal. Essa que é a realidade. Se uma empresa madura ficar muito amassada, você talvez tenha até mais potencial de receber do que uma small cap, tá? Isso em certas janelas temporais. Se você coloca para longo prazo, muito provavelmente a BR Partners vai superar, porque ela é menor. Mas o Banco do Brasil é mais previsível do que a BR Partners. Então, você tem tanto esse fator de previsibilidade aliado a uma boa rentabilidade. E ainda, supondo a recuperação do resultado, você poderia comprar um banco aí por 13,8 vezes de preço-lucro, né? Considerando esse valor de mercado atual. Se ele voltar a pagar um payout de 40%, você pode receber um yield aí projetado na faixa de 10,5% ao ano. Se o banco crescer a uma taxa de 10% ao ano, como ele cresceu,
e você reinvestir a 3, olha o retorno embutido na ação, 23,5% ao ano. Detalhe que desde o Plano Real ele trouxe 28% ao ano na média. Por isso que dentre todas eu acho a mais barata. E detalhe, o Banco do Brasil, ele reúne o útil ao agradável, porque ele reúne um preço de BR Partners com uma qualidade parecida com o do Itaú. Claro, né? Ele não é tão consistente quanto o Itaú, mas quando ele está em alta, crédito controlado, inadimplência baixa, o banco reporta lucros bem parecidos com o do Itaú, tá? Então, perceba aí que você pode reunir preço barato aliado a uma boa qualidade. É por isso que o Banco do Brasil hoje é a maior posição. Eu olho tanto para um potencial de alta, como também com a recuperação dos resultados, bom pagamento de provento. Então, hoje aí, né, as 4, tanto o BB Seguridade, Itaú e BR Partners, Banco do Brasil, fazem parte da carteira. E eu coloquei aqui em ordem, né, decrescente, pegando da menos barata para a mais barata. Então, olha só como que foi aqui nesse vídeo, tá? A mais barata de todas, ao meu ver, são as ações do Banco do Brasil, tanto com a recuperação de resultados, valorização e também bons proventos que ele pode proporcionar. Mas não se enganem, tá? A volatilidade será de small cap, ó. Em alguns períodos aqui o Banco do Brasil chega a cair mais de 30% na cotação. Então não ache que tudo também serão flores, precisa ter estômago. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm essas ações e qual é a sua perspectiva. Em particular, tenho todas na carteira e acho que vão trazer uma boa rentabilidade. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!